Bom, então está aqui o título do nosso evento, né? 32 horas, uma maravilha aí para quem está precisando de hora. E temos o título da apresentação de hoje: Aulas de campo de geografia com auxílio de aplicativos gratuitos. Já deixei na tela o logo, né, de algum desses aplicativos que eu vou estar trabalhando com vocês hoje. O roteiro da nossa apresentação, basicamente, vou fazer uma breve apresentação, né, depois uma introdução, vou discutir um pouco como é que é a metodologia, apresentar aplicativos que são utilizados tanto de forma online quanto offline, vou compartilhar algumas experiências com o uso desses aplicativos e fazer minhas considerações finais. Rapidamente sobre mim, a professora já falou bastante coisa, mas eu queria estar deixando também que eu sou consultor ambiental, eu presto consultoria para algumas prefeituras do interior, então tem final de semana aí que eu estou no meio do mato, fazendo alguns levantamentos, fazendo alguns estudos, né, fazendo algumas coletas, e isso é uma parte que me dá mais ânimo ainda para levar meus alunos ao campo, né? Então isso me dá muito ânimo, porque às vezes eu estou durante um campo fazendo uma análise qualquer, eu fico imaginando meus alunos ali comigo, ou então quando eu estou passando na rua, passando uma viagem, fazendo uma viagem, eu vejo uma paisagem, eu vejo um relevo, eu vejo algum corte, eu já fico imaginando ali, estando com os meus alunos e apresentando aquilo para eles. Eu acho que eu estou me adiantando muito porque já chega na introdução, mas eu acho que parte daí, né? Essa parte de consultor ambiental, ela me dá muito esse gás já para ficar planejando aulas de campo. E eu também sou professor da rede particular desde 2015. Eu dou aulas no quarto ano, quinto ano, sexto ano, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro e pré-ENEM. Então, eu estou aí com essa carga todinha, certo? De turmas, de experiência também. Então, isso é interessante deixar claro, porque são abordagens diferentes para aulas de campo, tá bom? E eu também tenho essa experiência de diversas aulas de campo e eventos realizados no âmbito escolar. Então, é basicamente o que eu tenho aí de experiência por alto, né? E aí a gente chega à apresentação do que é esse nosso curso, né? O aluno do século XXI, ele nasceu com internet em casa. Mais de 3 canais de televisão, tem celular com acesso à internet e exige uma aula interessante, moderna e criativa. Se você começar a fazer uma aula tradicional, se você planejar uma aula tradicional, o aluno vai bocejar na sua cara. Então, é preciso você mexer, sacudir o aluno, certo? Claro que nós estamos no meio de uma pandemia, mas a gente tem que se preparar para o pós-pandemia. Quando as coisas começarem a voltar ao normal, se é que existe normal, a gente tem que estar preparado. E no nosso planejamento, a gente vai ver, vendo as realidades, o que a gente pode fazer de uma aula não exclusivamente tradicional, mas que a gente possa colocar uma coisa diferente na nossa aula. E é arregaçar as mangas e partir para o campo. Primeiro, a gente tem que deixar claro para o aluno a importância da geografia. É muito comum a gente pegar alunos que chegam em sala de aula e eles falam assim, a geografia é só decoreba. Da onde que vem isso de uma criança de 10 anos? Como que a criança vai me dizer que a geografia é decoreba? Isso, às vezes, vem do lar, às vezes vem da comunidade, não sei, vem de alguma outra fonte. Pela aula de geografia, é só decorar os países. E a gente tem que quebrar isso daí de cara. Sempre, em qualquer turma, em qualquer aula que você for começar, se você sentir uma resistência ou uma falta de interesse, quebre isso, convença, venda seu peixe. Eu acho que a principal coisa do professor hoje é vender o peixe dele. E ele tem que deixar claro que a importância da geografia não está somente nos conhecimentos sobre nome de país, capitais, dados populacionais, etc. Mas também explicar a dinâmica das ações no espaço, né, que não desvincula do tempo. Por exemplo, a dinâmica da transformação dos espaços da cidade, a lógica da produção agrária, a distribuição dos movimentos sociais, né, a estrutura geomorfológica. Olha, tem sempre um artigo que eu falo com todo mundo que eu conheço de outras áreas, o artigo da professora Iraci de 2003, se eu não me engano, a professora Batida pode até me corrigir, que ela fala sobre a urbanização em Teresina. São 20 laudas, 22 laudas, eu acho, e ela fala sobre a urbanização em Teresina, como que se deu o crescimento em Teresina a partir do centro, Avenida Miguel Rosa, José Santos e Silva, Frei Serafim, Um artigo liso, você lê numa velocidade, porque ele é muito gostoso de ler. E para qualquer pessoa, independente da área, se você quer fazer a pessoa se interessar um pouco em geografia, sabe,
você tem que saber como chegar. Então, eu chego com esse artigo, certo? Então, você tem que, enquanto pessoa, enquanto você, pessoa, individual, você tem que achar as suas formas de convencer e de vender seu peixe geográfico. E aí, e sobre o trabalho de campo? De trabalho de campo, você vai vender não só para os teus alunos, mas também para a tua coordenadora, porque você trabalha na escola, você tem uma coordenação, ou tem um coordenador, uma coordenadora, tem a direção, tem os pais, então você tem que deixar clara a importância do trabalho de campo. Parte-se de uma realidade local, bem delimitada, para investigar a sua constituição histórica e realizar comparações. Comparações, essa é a palavra. Entre lugares próximos ou distantes. Assim, a aula de campo jamais será apenas um passeio, né? Também é outra coisa aí que a gente tem que quebrar. Não é um passeio, é aula de campo. Porque terá importante papel pedagógico, né, no ensino de geografia. Então, quebrar essa ideia de passeio e botar, encher a boca dos meninos. Aula de campo. E o professor, né, ele deve sempre apresentar a realidade como dinâmica, sujeita a interesse e passivo de transformação. Uma aula de geografia urbana, que você leva o aluno numa Praça da Bandeira e faz ele olhar, né, a 360 graus, e você questiona o aluno. E aí, sempre foi assim? Mudou? O que mudou? Por que mudou? Né? Mudou para melhor? Atendeu a alguma necessidade da população? E por aí vai. No campo também, da mesma forma. E aula de campo, preciso ou não preciso? Primeira coisa, né? Você precisa da aula de campo? Você tem que pensar o seguinte: consigo alcançar meus objetivos específicos dentro de sala de aula? Se você acha que não, então você vai ter que conhecer o teu público, né, que você vai levar para essa aula de campo. Se você acha que não dá para atender os objetivos específicos de sala de aula, vamos lá. Quem são minhas turmas? Né? Quais são as minhas turmas? Qual é a série? É Fundamental 1? É 2? É médio? Né? Qual o conteúdo que eu vou ministrar? Geralmente, se tu pega uma turma de médio, uma aula de campo ideal é no primeiro ano, que tu vai ali, se for uma aula de geografia física, né? Você vai pegar mais conteúdo de geografia física no primeiro ano do médio. Se for uma coisa mais de urbano, uma coisa mais relacionada à economia, você já pega aqui segundo ano, e por aí vai. Quais lugares e paisagens podem ser úteis? Então, você tem que olhar também para o teu ambiente, né? A tua paisagem, o teu local, a tua cidade, o teu bairro, ou o bairro da escola, né? A tua realidade. A partir daí, tu pode deixar a tua criatividade aflorar e determinar o que tu vai fazer, aonde tu vai fazer. E aí vem o planejamento. Você faz uma simulação antes de uma aula de campo. É muito importante que você conheça o lugar do campo, ou que você visite para saber a viabilidade, saber se tem condições de você levar a gente para lá. Depende muito do lugar. A viabilidade, como é que vai ser o transporte, o deslocamento, né? Como é que vai ser isso? Gastos. E aí também levar o projeto à coordenação, como eu estou dizendo. Você não está sozinho na escola. Você não está sozinho, você tem coordenação, você tem a direção, você tem outros professores com quem você pode compartilhar o teu projeto, o que é muito bom, a interdisciplinaridade, certo? Então, levar o projeto à coordenação. Então, tem toda uma estrutura, tem todos esses passos. E o campo para o ensino de geografia. A geografia, como ela permite um olhar integral da paisagem, tanto natural quanto cultural, você pode usar isso, né, que a geografia tem esse olhar amplo. Então, quando você for tentar convencer alguém da escola, ou coordenação, ou pai, ou direção e tal, da importância da aula de campo, você primeiro pode estar alegando isso, que a geografia ela te dá esse olhar integral. E também que, quando você chega no meio urbano, você pode analisar diversas coisas, como, por exemplo, as vias, as formas do meio urbano, né, os comércios, os prédios, a extensão urbana, as áreas periféricas e a dinâmica urbana, né, transportes, nossa, muita coisa no urbano. E quando você olha para a parte na natureza, né, o que você pode observar? Tanto vegetação, o clima, o tempo, né, e a sua variação no dia a dia, os rios, solo, enfim, você tem uma variedade também de argumentos para usar e justificar. Ó, não dá para ver tudo isso aqui em sala de aula, não. Fica um pouco abstrato, né? Então, eu preciso dar aula de campo. E aí você encontra os desafios, né, do campo de geografia. O primeiro desafio são os aparelhos. Os aparelhos são caros.
Quem já procurou um GPS para comprar um GPS profissional é na casa de 500, 600 reais, né? E aí tem outros aparelhos que você também pode estar adquirindo, só que são caros. E se você não trabalhar com consultoria ou em algum órgão, enfim, geralmente com consultoria, não compensa você comprar esses aparelhos todos. Então, a tecnologia, né, o que seria a solução é a tecnologia disponível, que são os smartphones. E aí a gente chega na... Quando eu falo isso daqui, essa solução, né, você já imagina os alunos também com seus smartphones. Já tem, existe uma limitação que, por exemplo, em algumas realidades você não vai ter alunos com poder aquisitivo para estar comprando um celular, né? Existe muito essa realidade, existe aluno que não tem condição de comprar um lanche na escola, imagine o celular. Mas eu creio que se você organizar bem, quem tem, né, daqui a alguns dias dá para a gente fazer trabalho em dupla, dá para sair, tá bom? Bom, e aí a gente chega na metodologia, as etapas. Em classe você tem que fazer o quê? Trabalhar os conceitos do que tu quer fazer, se é trabalho de humanos, trabalho de urbano, né, alguma coisa relacionada à economia, indústria, ou é geografia física, ou é hidrografia, tá. Trabalhar conceito de sala de aula, contextualizar o local do campo, deixar o aluno com sede de campo, né? É aquele negócio, vender o peixe, deixar o aluno com sede de ir para o campo, né? E permitir o uso de smartphone na sala de aula, para o aluno ter aquele momento, e ele também já começar, né, a conhecer os aplicativos e testar eles em sala de aula. Nós vamos ter 3 momentos do campo, que é o que? O pré-campo, onde você vai testar esses aplicativos em sala de aula. O campo, onde os alunos, além de usar os aplicativos, eles vão também preencher a ficha de campo. E o pós-campo, que é o mais importante. Por mais que pareça estar aqui falando de campo, papapá, mas o pós-campo é o mais importante, porque senão, se você faz um campo e você não faz um pós-campo, com os debates sobre o que a turma percebeu, você não fez uma aula de campo, você fez um passeio. Passeio de geografia com o titio Eric. Uhul! Se você não faz debate no pós-aula, foi só um passeio de campo. Então é muito importante, tá bom, gente? Os recursos da aula de campo. Olha, quando eu falo dos recursos da aula de campo, eu gosto... eu vou até parar de transmitir aqui, e vocês estão tão silenciosos, estão parecendo meus alunos do remoto. Então, quando você vai fazer uma aula de campo, você vai trabalhar com recursos, eu estou falando aqui de recursos celulares que vão estar ajudando os programas, os aplicativos, tal. Mas tem outras coisas que você pode utilizar durante uma aula de campo que podem atiçar o lúdico da criança, sabe? Deixar a criança mais envolvida com a atividade. Por exemplo, uma ferramenta muito interessante que a gente da geografia tem esse prazer de trabalhar é com a bússola. Nossa, passa álcool gel na mão do menino, entrega a bússola para ele. Deixa a criança pegar na bússola. Gente, a bússola eu só tinha visto no livro. Olha que tem que nem a Rosa dos Ventos. Gente, isso aqui mexe com a criança, deixa ela tão empolgada, tão atenta. Tu vai ganhando a criança e a aula acontece, a aula de campo acontece. Porque é difícil dominar a criança. Tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco sobre como é difícil dominar. É um vídeo pequeno, 30 segundos, mas vai fazer uma diferença danada. Então, ó, uma bússola. Escolhe um aluno, aquele que é danado. Deixa ele lá no fundo. Ó, você vai me ajudar, você vai ser o que vai cuidar da retaguarda. Bota um radinho na mão dele e o outro com você. E aí você vai perguntando, tá tudo dando certo? Tá, tio. Ok, pronto. Isso daqui é porque eu já tô mais gostando de aula de campo, aí eu vou investindo, né? Mas aí vocês, cada um vai fazendo o seu. Eu tô dando as ideias. Uma outra coisa, se você for em uma aula de campo, sei lá, Castelo do Piauí, que você tem que entrar em cavernas, uma lanternazinha também. Poxa, os alunos pira. Pensa que não, tipo, se eu tirar a lanterna do bolso. Gente, a lanterna tá. Essas coisinhas bem aí que ganha o aluno. Uma coisa que eu adoro, tenho paixão, binóculo. Eu adoro binóculo. E o binóculo você bota na mão do aluno, o aluno consegue ver longe e fica. Aí, ó, gente, aquela paisagem vai passando de mão em mão. Então, assim, são essas coisinhas que deixam a tua aula de campo mais rica, certo? Não é só o aplicativo, não. A aula de campo ela tem que ser um momento especial, um momento de interação, um momento de paixão pela geografia. Se vocês estão aqui hoje é porque vocês são apaixonados. Então, usem essa motivação também na criatividade de como ganhar os alunos lá na aula de campo. Vou voltar aqui para a apresentação, senão me empolgo aqui.
Ó, gente, se alguém for fazer pergunta aí, ó, detalhes fazem diferença. É isso aí, vou voltar a compartilhar. É o Jefferson ali? Jefinho? Olha aí, rapaz, tem mais um colega de turma, não acredito. Ó, ó, Jefinho, rapaz. Eita, maravilha. Coisa boa, coisa boa. Então, deixa eu voltar aqui ao meu foco. Cara, muito bom estar com você, Jefinho. Bom, então tá aqui a nossa apresentação. Eu vou voltar agora que eu vou começar a falar dos ficha de campo, tá bom? Então, se eu estou aqui dando um exemplo de ficha de campo de geografia física, um campo de geografia física. Então, sempre que você for fazer uma parada, sei que tem uma fichazinha dessa para o aluno ir preenchendo, né? Por exemplo, uma ficha de geografia física, você tem que ter localização, aí você vai, né, fornecer os dados, ou então os próprios alunos vão ter acesso a esses dados, porque tem aplicativo que dá as unidades, né, litoestratigráficas, ou então as características geológicas do lugar. Olha só, tem aplicativo, já vocês vão ver a loucura aí que é. Relevo, tal, tal, tal. Tem aplicativo que dá todas as informações. Então, se o aluno estiver com você, ele consegue se localizar e já preencher a ficha de campo sem que você fique falando. Mas, claro, você tem que falar, né? Porque aí você vai apresentar o que está na frente dele, explicar como que se formou, como que aconteceu, né? E fica mais interessante para o aluno. Eu trouxe aqui dois exemplos de ficha de campo, uma da ANA, né, Agência Nacional de Águas, e uma da CPRM. Claro que uma ficha para a educação básica você não vai botar algo tão complexo, né? Vai ser algo mais simples. Mas aqui para vocês verem, até para vocês tirarem de referência, vocês criam a ficha de vocês. Tudo depende do objetivo de vocês, tá bom? Então tá aí algumas fichas, vai ficar disponível em PDF para vocês que dar uma conferida. E aí vamos para os aplicativos que precisam de internet. Então tem alguns aplicativos que, como eu selecionei 7 aplicativos, e que eles precisam de internet. Então, talvez os alunos não consigam. Talvez o aluno de médio, que já tem internet ali com mais facilidade, talvez ele consiga fazer. Um aluno de ensino fundamental talvez não consiga, né? Mas fica à disposição de vocês, se quiserem fazer uma atividade em sala de aula mesmo, ou então online, aula remota online, baixa o aplicativo. E aí, qual o tipo de solo tem perto da tua casa? Ah, é esse, pronto. O Rockdin é um aplicativo que dá para fazer isso. E aí o Google Earth também, e aí você tem esses outros aqui, né, que aqui foi até o professor Lenit que me passou, que mostra uma rede satélite, aqui eu vou explicar cada um deles, vamos lá. Esse aqui foi um aplicativo que eu conheci que ele te dá imagem ao vivo, né, de um satélite que está rodando aí, acima da nossa atmosfera, e está orbitando, né, então é bem interessante, e você pode acompanhar essa imagem, se tiver algum aluno aí falando de terra plana, então você já mostra esse aplicativo para o aluno, né, você consegue ver o pessoal dentro da estação espacial, o pessoal lá flutuando, um negócio de louco, você consegue ver reportagens, um aplicativo muito legal, bem robusto, vale a pena vocês conferirem esse aplicativo, tá bom? Não vou me demorar muito nele, também no Google Earth também não vou demorar muito, mas o Google Earth está aí uma ferramenta maravilhosa, certo? E ela, se você pegar o Pro, ela tem a escala de tempo que você vê imagens de outros momentos aí, né? Outros momentos da sua cidade, outros momentos do seu estado. Então é fantástico, fantástico mesmo para você utilizar em aula de campo, e antes de uma aula de campo, preparação de aula de campo, mostrar para o aluno aonde que ele vai, o que que tem ali, certo? Aí a imagem da nossa UFP. Essa semana mesmo eu mostrei algumas imagens de Google Earth de 1984 para 2020, comparando a evolução urbana de Teresina, né? Fantástico, fantástico, fantástico esse aplicativo. O RockD, para mim, é um dos melhores aplicativos para geografia física, né? Tanto é que a professora Escabelo estava aqui na última apresentação minha, ela adorou também esse aplicativo. Ele é muito bom, gente. Você baixa, sei lá, você quer ver o Piauí, você dá um zoom no Piauí, você faz o download do pacote de informações sobre o Piauí. Aí ele vai te dar, na hora que tu ligar teu GPS, ele funciona offline também. Na hora que tu ligar teu GPS, ele vai dizer qual o tipo de rocha que tem ali. Opa, eita. Enfim, eu vou mostrar ele mais na frente quando eu for falar dos. Né, você baixa ele online e você vai para o campo, né, com ele já baixado o banco de dados. Já vou falar mais sobre ele. Esse daqui eu acho que todo mundo
conhece, né? O clima Google também é muito bom, mas tem algumas informações de vento, de umidade, que são ótimas para você trabalhar em sala de aula, certo? O, o Storm Radar, ele também é muito bom, um aplicativo sensacional, né? Que você consegue ter essa interação do clima, ele tem várias funções, mostra massa de ar. Nossa, é um aplicativo maravilhoso. Muito, muito bom mesmo. Para quem gosta de clima e às vezes para quem tem dificuldade da aula de clima, né? Porque às vezes é um pouco abstrato, é um aplicativo excelente. O Indy eu sou apaixonado por esse aplicativo. Sempre que eu estou falando de massa de ar, de circulação atmosférica, de clima de sub-região do Nordeste, eu uso esse aplicativo aqui. É excelente, certo? Ele mostra a circulação de massa de ar pelas altitudes, tipo, como é que tá a 1.000 metros, 2.000 metros, e você vai escolhendo aqui o que, é que você vai fazer. Ele é muito plural, dá de você fazer muita coisa com ele. Fantástico mesmo, gente. Vale a pena conhecer esse aplicativo. E aqui ele também é um aplicativo para assistir internet, então você vai utilizar mais ele em sala de aula, certo? Mas muito bom mesmo. E nós temos esse aplicativo com esse nome gigantesco, Mapa da Terra da Calculadora da Área Geográfica, né? Quase uma redação aí. Mas ele é muito eficiente. Com ele, se você usar, abrir o Google Maps, você consegue fazer um recorte, por exemplo, da área da UFP. Você faz um recorte e ele te dá o tamanho da área em metros quadrados. Gente, é maravilhoso isso. É muito bom. Até para quem está fazendo um trabalho científico, né? Você consegue fazer esse recorte fácil demais. É só passar, fazer o polígono, né? E pronto, ele te dá o tamanho em metros quadrados. Então isso é muito bom para você fazer um artigo, fazer um trabalho, você identificar a área com metros quadrados, fica muito legal, certo? E agora a gente vem aos que não precisam de internet, tá bom? Durante o campo. Então a gente começa com o Rock D, que é aquele que eu estava falando, que ele te dá a parte geológica. Olha aqui, Teresina. E ele dá o tipo, o momento da história do mundo em que se formou lá no Permiano, quantos milhões de anos, o tipo de rocha, né? O nome local que se dá, que Teresina, Pedra de Fogo, papapá. E tem outra coisa muito interessante dele. Quando você clica aqui, que você vai afastando, tá aqui a sua localização, GPS ligado em cima de Teresina. Você vai afastando aqui com os anos, há milhões de anos atrás, bilhões, papapá. E ele vai dizer em qual parte da Terra, se era oceano, se era um outro continente. Essa localização que nós estamos hoje vendo pelo GPS é do que era alguns milhões de atrás. Era oceano? Há milhões de anos atrás? Era um polo? Sabe? É muito massa. Muito massa mesmo. Vale a pena também. Isso aqui no campo é muito eficiente justamente para o aluno preencher a ficha de campo. Outro aplicativo é o Avenza. O Avenza eu gosto muito de usar ele quando eu estou fazendo consultoria. Então, eu baixo o Shape, né, ou o mapa, o que tiver disponível. Ele tem um banco de dados, né, de arquivos gratuitos. Então, você clica aqui ó, em baixar ou importar mapa, e aí você liga o GPS, ou então você procura no mapa lá que ele vai aparecer. Clicou em cima de um localizadorzinho tipo esse, e ele vai te dar lá mapas à disposição daquele lugar. Então, você baixa o mapa, depois você abre o mapa pelo o programa, aqui, ó. Você clica numa setinha dessa aqui, num marcadorzinho desse, você você baixa o mapa, né? Tá aqui um mapa baixado, e aí você vai, né, se localizando e fazendo marcações. E depois, quando você quiser finalizar o seu estudo, você já tem a localização de cada pontinho que você passou. Muito bom esse aplicativo, muito bom mesmo, certo? É muito utilizado em consultorias. Um outro aplicativo que você pode utilizar, e eu já uso bastante ele quando eu faço aula de campo, é o Geocoordenadas, que ele te dá a latitude bem precisozinho, informações bem legais. Por exemplo, quando você está andando de metrô com os meninos, quando eu levei uns alunos para andar de metrô, e eles ficaram pirando nisso aqui, a velocidade que o metrô alcançava, né? Cara, é muito legal. E ele dá uma precisão também. Se você esperar um pouquinho, a precisão vai diminuindo, que aqui é o que pode ser o erro. Pode ser mais para mais ou para menos, mais para mais. Ótimo. A altitude que você está, e ele salva lugares, localização, e faz a distância entre localização. Muito legal isso. O Altimeter, né? Esse programa também é muito legal, esse aplicativo, né? Mas ele é um pouquinho limitado, mas ainda assim é uma opção para o campo.
né? Ele vai te dar uma noção de altitude e até de pressão atmosférica, certo? Tem esse outro aqui, que ele não é gratuito, mas ele tem algumas funções que você pode fazer gratuitas, né? Se você pegar o período de teste, você consegue aproveitar ele legal. Viu, gente? O curso não é fake news, eu tô deixando bem claro. Se você usar o período de teste, é gratuito, mas depois do período de teste, aí você tem que pagar. Mas olha como ele é legal, gente. Isso aqui é lá no Gritador, lá em Pedro II, certo? Quando eu tava com. Eu não lembro qual foi a disciplina. Eu fiz um trabalho de campo com os colegas do curso de geografia, licenciatura, e a gente desceu a falha que tem lá, e aí subimos isso daqui, foi horrível. Mas, mas foi uma aprendizagem muito boa, muito, assim, foi gratificante chegar com vida aqui em cima, mas foi cansativo demais. A gente aprendeu muito, mas foi cansativo. Mas aí mostra aqui, ó, olha que legal, gente, esse mapa topográfico, né? Olha aqui, cada linhazinha dessa, isso aqui para deixar claro para o aluno, meu Deus, é incrível. Isso aqui numa aula, uma aula que você está ensinando sobre perfil topográfico, mapa topográfico, isso aqui é maravilhoso. E no campo também é muito eficiente. Ah, bom, e aí eu estou trazendo aqui alguns exemplos de situações onde eu já usei esse aplicativo. O GeoCoordenadas, como eu falei, já utilizei ele numa aula de campo no VLT de Teresina, né? Uma turma de ensino médio, e eu fiz o reconhecimento prévio e montei a logística. E quais eram os objetivos? Né? Lembrando que é uma aula de geografia urbana. Identificar os contrastes entre o centro urbano e as áreas periféricas. Né? A gente foi até a estação final, lá no Disseu, e os meninos conseguiram perceber esse contraste. Né? Diagnosticar as alterações na paisagem, então você sai de uma área cheia de prédios, e construções, que é a área do centro, você vai numa área mais afastada, ali para a zona sudeste, você chega e você percebe. Não só a diferença da paisagem natural, mas também a diferença da paisagem cultural, que é construída pelo homem, né, que é isso que eu comecei a falar, e a ausência, por exemplo, de vegetação no perímetro mais central. Conscientizar sobre a conservação do patrimônio público, o menino perceber que as paradas estavam totalmente vandalizadas, e compreender a dinâmica da população que usa o VLT, né? Então, analisar o pessoal, onde é que eles sobem, onde é que eles descem, foi bem interessante. Está aqui uma turminha, ó, já deixei o binóculo com um ali, e foi muito bacana isso. Essa daqui, por acaso, passou para Geografia, aqui na UFP, certo? E eu não sei se já começou o curso dela, mas depois você me diz aí como é que tá a questão da graduação. Mas a Carolzinha passou. Outra aluna minha, que nem o Marcos, foi meu aluno também, né, Marcos? Outra aluna que entrou na geografia. E aqui o restante da turma, né? A gente aproveitou para apreciar, até o segurança apareceu na foto, olha que legal. E a gente aproveitou para apreciar também, né, a arquitetura da nossa cidade. A equipe de reportagem também foi, então isso é muito legal, né? Dá visibilidade para a geografia. Aqui uma outra aula de campo que eu utilizei 4 aplicativos, que foi lá na Serra da Capivara, o Geocoordenadas, o Avenza, que é aquele que você baixa o mapa, o RockD, que é aquele da parte geológica, e o Altimer, né, que também é um aplicativo que eu levei por segurança. Então você levei o menino lá para a Serra da Capivara, a turma de ensino médio também, eu já tinha um reconhecimento prévio, eu já tinha ido lá, fiz a programação e a logística, montei um projeto, passei para a coordenação, convenci os pais, né, alugamos um ônibus, tá. E aí os objetivos é analisar relevo, clima e vegetação. O menino pediu para levar batom de cacau. Não quiser levar, ficava com a boca rachada. Vegetação de caatinga, né? 90% da caatinga virgem do sertão está na Serra da Capivara, então foi uma experiência incrível. E o relevo não precisa nem dizer. Quem já foi na Serra da Capivara sabe. E aí realizar a contextualização geológica, explicar o que acontece lá, né? Como foi que surgiu aquilo dali, diferença do que era mar, do que não era. Conscientizar sobre a conservação do patrimônio natural, né, que a NIED Guidon tanto luta para conservar, para proteger, e reconhecer a importância da serra, né, para o turismo. E aí a gente aqui lá na serra, né, um lugar bem alto, percebo os meninos de prancheta, ó, e eu levei um professor de biologia, né, que eu gosto muito de fazer esse trabalho com professores de outras áreas, tanto de história quanto de biologia, né, eu acho muito legal isso. Aqui a turminha, ó, tudo animado, né?
uma professora de história aqui, ó, professora de história, professora de biologia, foi muito legal isso. E a gente reunido, levei minha mãe também, é isso mesmo, geografia, família. E a foto final com a galera reunida, certo? Todo mundo muito feliz. Daí, gente, depois rendeu tanto, me ficar tão feliz com isso. Até hoje eles comentam episódios que aconteceram lá, de gente tropeçando, de gente, de coisas que eles viram, de mocó que eles viram lá rodando. Enfim, é uma coisa que fica para a vida. E aqui mais um campo que eu fiz, né? Um campo mais voltado para conservação ambiental, onde eu usei o Geocoordenadas, o Avenza e o RockD. Foi no Rio Poti, turmas de ensino médio fundamental, mesclei nesse daí. Uh, Fiz o reconhecimento prévio, montei a programação, e você levar aluno para rio, para água, rapaz, você tem que fazer uma boa programação, viu? Você tem que fazer uma boa programação. Quem é pai, quem é mãe aí sabe. O risco, né, o medo de você deixar o seu filho andar em águas com um professor que você nunca viu, né? Geralmente os pais não vê os professores. Então, discutir os conceitos hidrográficos, a gente vê aquele negócio mais direito, mais esquerdo, que é o leito assoreado, né? A intervenção dos rios, a poluição, a gente passou pelos esgotos lá. Identificar os impactos ambientais antrópicos, que são esses esgotos aqui, a gente passou de barco e viu. Conscientizar sobre a preservação da natureza e apresentar, né, modelos de preservação do rio. Então, aqui a turminha, todo mundo com seus coletes, né? Foi uma atividade bem bacana, até o diretor participou, o diretor da escola. A gente rodando com os meninos, e aqui dá de ver, porque a única foto que eu consegui que o menino estava fazendo a coleta de lixo no meio do rio, cara, foi muito legal isso também. Também fiz com o professor de biologia, né, um cara muito querido, sempre está comigo. A equipe de reportagem estava no meio também. Aquele negócio, chega uns meses que eles não tem matéria, aí a gente aproveita, ei, tem uma matéria aqui para fazer, vocês querem, eles querem, pronto, vamos embora junto, e aí todo mundo sai ganhando, né, o diretor adorou esse marketing gratuito. E aí a gente rodando no meio do rio, foi muito legal. Bom, eita, cheguei nas considerações finais. É possível fazer o campo com qualidade, tecnologia e sem equipamento de ponta, né? Basta a gente aproveitar o que a gente tem, forçar um pouquinho a criatividade, né? É preciso conhecer todas as possibilidades, né? Me fuçar nesses aplicativos mesmo, para a gente lidar com o aluno do século XXI. O aluno do século XXI, ele é exigente. Se você vacilar num dia que você chegar na sala de aula e mostrar um aplicativo, o aluno vai falar assim: ah, tio, eu já conheço esse aplicativo aí. Eu tenho ele até no celular. É, então, professor, abre o olho, viu? O aluno do século XXI, ó, é esperto. E o aluno, ele adora uma aula diferente. Não tem pra onde correr. O aluno gosta, certo? Sair um pouco do tradicional. Então, vale muito a pena colocar isso no planejamento de vocês, tá bom? Agradeço a coordenação de geografia, certo? Agradeço a coordenação do PPGG, agradeço a CAPES, em especial a professora Bastira, que foi muito gentil em me convidar, e eu fiquei muito feliz com o convite. Agradeço também as escolas que eu estou dando aula, o Colégio das Irmãs, o Cadastra Maria e o Lerote, que estão sendo uma faculdade para mim, estão sendo um momento de grande aprendizado também. E é isso, e vamos ao campo. Tá aí meu e-mail, meu telefone, né? Tá aí no meio do mato aí, por onde eu gosto de andar. E é isso, gente. Eu peço desculpa se eu me alonguei muito, né? Eu tentei resumir ao máximo e deixar aberto um tempo também para a gente discutir, né?